Opa, aqui é o Edu e você está no Covil do Lost, e no vídeo de hoje a gente vai dar continuação aqui aos vídeos de Elden Ring explicando os finais do jogo. E o assunto desse vídeo aqui é sobre o final, a Era da Ruptura. Esse que é o final padrão do jogo, e lembrando, se você não quer spoiler do jogo, é só não assistir esse vídeo. O vídeo inteiro vai ter vários spoilers sobre a história, sobre personagens específicos e etc. Então se você não zerou o jogo ainda e não quer spoiler, não assista esse vídeo. Mas se você já zerou o jogo, ou se você já quer tomar alguns spoilers aí, é só continuar o vídeo, que nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo do início ao fim desse final. E para começar a falar sobre isso, falar desse final, a gente vai precisar falar da Melina, que é uma das personagens mais importantes do jogo. A gente vai ter que falar um pouquinho sobre a história dela, e depois talvez eu faça um vídeo específico só para ela, mas aqui a gente vai dar uma resumida na história dela e sobre por que ela é importante para esse final. Claro, é o final padrão, mas ela é uma das personagens mais importantes para ele. Bem, lá no início do jogo, quando você é apresentado a Melina, né? Bem no iniciozinho, chegando no castelo de Tempestvel, ela vai aparecer para você quando você descansar na graça. E aí ela vai dizer que ela é a nossa donzela de dedos. Ela vai te explicar ali que ela vai te guiar ao longo do jogo. Mas à medida que você vai prosseguindo a história, né? Ela vai te encontrando mais vezes e ela te revela que nunca teve a intenção de ser a sua donzela. Isso tudo que ela falou aí não se passava de uma mentira que ela te contou desde o início do jogo, porque na verdade ela nunca teve tal intenção. Mas mesmo assim, ela nunca teve a intenção, né, de ser a sua donzela. Ela cumpre esse papel de uma forma ou de outra ao longo do jogo, uma vez que ela vai te ajudando, né? Ela dá o cavalo, ela te guia pelos próximos objetivos, ela também te revela coisas da lore do jogo. Então ela cumpre bem esse papel de donzela, embora ela não seja a donzela. Mas o que importa mesmo, né, é que esse poder que ela tem de ajudar a gente, não sendo uma donzela, mas mesmo assim tendo poder, entregando o cavalo e etc., não vem, né, dela ser uma donzela. Esses poderes não são de uma donzela, mas sim de uma semideusa. A Melina é filha de Marika. Ela é uma semideusa, isso não está muito explícito no jogo, né? E nada, na verdade, fica muito explícito no jogo, mas ela é uma semideusa filha de Marika. Em um ponto do jogo, ela revela que aquela mentira que ela disse inicialmente sobre ser a donzela e etc. foi para descobrir o propósito que a sua mãe lhe deu. Ela fala que a sua mãe lhe deu um propósito que ela não sabe qual é, ao pé da Tárvore. Né? E quem mais poderia ser que deu o propósito dela, né? A mãe dela, do que a Marika, né? Dentro da Tárvore. E com isso também, né? Ela falando isso, claro, não fica explícito nessa hora que ela é filha de Marika, nem nada assim. E bem, dito que ela é uma semideusa, ela ainda é um tipo muito específico de semideusa. Ela é uma Empyrean. Isso é, ela é uma semideusa nascida de um deus singular. Diferente daqueles que o Godfrey teve com a rainha Marika, por exemplo, que não são Empyreans, a Melina é uma semideusa Empyrean. Né? Ela é nascida de um deus singular. Né? Por exemplo, né, como é dito, a Marika e o Radagon. A Marika sendo a parte feminina, o Radagon sendo a parte masculina, então eles são singulares. No entanto, em determinado momento do jogo, a Honey vai te explicar o que são Empyreans, né? Se você seguir alguns diálogos lá e etc., ela vai te explicar que são Empyreans e vai também falar quem são esses Empyreans. Mas quando ela diz isso, ela não inclui a Melina, ela se inclui. A Honey se inclui como uma Empyrean. E isso vai entrar em conflito também, né, naquilo que eu falei da singularidade, pois a Honey é filha do Radagon com a Renala, não sendo, né, filha exclusivamente de uma divindade que seja singular. Ela é filha da Renala, né, que não é a parte feminina do Radagon. E mesmo assim a Honey não contou Melina como sendo uma Empyrean, sendo que a Melina seria irmã direta da Malenia e do Miquella, que são os dois filhos, né, que se você pegar qualquer árvore genealógica aí, inclusive tem várias, né? Se você quiser pesquisar no Google Árvore Genealógica Elden Ring, vai aparecer que a Malenia e o Miquella são os filhos, né, de Marika com o Radagon. Mas isso não vem ao caso. E aí, né, tirando essas nuances aí que teve, contando a Melina e a Honey, seriam 4 Empyreans nas Terras Intermédias. Eu sei, é muito confuso isso, também para mim ainda está muito confuso, mas vamos colocar aqui e a gente vai destrinchando as coisas. Vamos falar então um pouquinho por que os Empyreans são tão importantes assim, são tão singulares. Isso se dá ao fato de que eles podem se tornar deuses, né? Eles podem ascender ao título de deuses, sucedendo a rainha Marika.
Apenas os semideuses que são Empyreans podem fazer isso, que no caso que a gente está citando são a Malenia, o Miquella, a Melina e a Honey. Só esses poderiam ascender ao título de Deus. Como eu já tinha falado aí no meu outro vídeo, eu vou até deixar esse vídeo no card, que foi o vídeo relacionado ao final da Honey. Ela mesma diz que destruiu o seu próprio corpo. Ela fez isso para se separar, né? Separar o seu espírito da sua carne Empyrean. Isso é uma coisa muito relevante aqui que também conta para esse final. E aí, a Malenia, por exemplo, não está muito interessada em se tornar Deus, né? Pelo visto, porque ela estava lá, né? Tem a Podridão Escarlate, etc. O Miquella, ele tá naquele casulo, né? Quando você vai lá no Mog, né? E mostra o Miquella no casulo, porque o Mog sequestrou ele, também não parece, né, que vai se ascender ao título de Deus. A própria Honey se separou da sua carne Empyrean, e aí ela deixou de poder ser uma deusa. Então a Melina é a única que sobra nessa busca de ser um deus, né, e suceder a rainha Marika. E isso deixa claro, né, que apesar de ninguém nunca afirmar que a Melina é uma Empyrean, ela cumpre todos os requisitos e deveres de uma. Ela estabelece o relacionamento com o Maculado, né? Que também é importante porque quando você vai ascender ao título de Deus, você precisa casar-se com o Maculado, tal como fez o Godfrey junto com a Marika. E ela também nos ajuda ao longo de todo o caminho, fazendo quests, etc, e dando direcionamento e contando a lore do jogo, principalmente. Ela também afirma explicitamente que seu objetivo é salvar as terras intermédias do caos, uma vez que nenhum dos outros semideuses parece interessado nisso. Mas mesmo com isso tudo, a gente descobre que na verdade a Melina nunca poderia ascender ao título de deusa. E isso tem um motivo muito específico que eu fiquei muito surpreso até quando eu descobri. Eu não descobri isso jogando, eu descobri isso pesquisando em sites gringos, assim como foi o final da Honey, que eu tinha feito o vídeo. E aí eu fiz pesquisas em sites gringos, etc. E aí eu descobri uma coisa aqui que me deixou muito surpreso, que ainda embora a Melina seja uma Empyrean e talvez a principal escolha dos dois dedos para se tornar sucessora da rainha Marika, a Melina nunca poderia se tornar a deusa porque a Melina é a forma espiritual de Honey, portanto ela não possui a carne Empyrean. Ela pode ser uma Empyrean, mas ela não possui a carne, isso porque ela é a forma espiritual da Honey. E aí eu fiquei, né, quebrando muito a cabeça, fui ver coisas sobre isso, mesmo assim é muito pouca coisa que tem na internet, mas a gente vê semelhanças. Por exemplo, a Honey tem uma tatuagem em um olho, enquanto a Melina tem a tatuagem no olho oposto ao olho da Honey, né? E é claro, além de todas as vezes que a Melina aparece pra gente como forma de espírito, né? Quando a gente se senta nas graças, ela aparece como um espírito e não como um corpo, né? Um corpo físico. Ela também deixa claro que ela é apenas uma alma. Ela fala isso aí quando ela admite que não é uma donzela de dedos. E aí com isso ela diz também: eu estou procurando o meu propósito dado a mim pela minha mãe na Earth Tree há muito tempo. Por que eu ainda vivo, queimada e sem corpo? É algo pela qual devo me desculpar. Eu agi como uma donzela de dedos, mas não posso oferecer nenhuma orientação. Não sou donzela. O meu propósito foi perdido há muito tempo. E com isso ela afirma que ela é um espírito e ela perdeu seu propósito como consorte, né, dos Maculados quando o corpo da Honey, o corpo Empyrean da Honey foi destruído. E ela se tornou um espírito. Isso daí já é uma coisa muito grande, né? E você pode pesquisar por conta própria aí, se eventualmente aparecer mais sites explicando, porque realmente é um assunto muito complexo. Toda a lore do jogo em si é complexa, e essa daí é uma das partes que eu mais gostei, inclusive, do jogo. Porque isso, cara, é muito profundo, sabe? Se você chegar na conclusão assim à toa, você tá jogando uma gameplayzinha e chegar nessa conclusão. É muita pesquisa que os players têm dentro do próprio jogo, pegando pedaços da lore que tem em cada item, analisando diálogos várias vezes, etc, para chegar nessas conclusões. Então sim, isso aqui é muito difícil, e se você tiver informações adicionais, eu peço que adicione aí nos comentários, né, para dar mais direcionamento aí pra galera que quer saber mais da lore do jogo. Eu mesmo tenho procurado muita coisa, principalmente em sites gringos, né, porque é muito difícil achar coisas assim em sites BR, mas se você achar qualquer coisa, quiser comentar aí embaixo, sinta-se à vontade. E aí a gente chega aqui nesse ponto do porquê que a Melina jamais poderia ser uma deusa, né? Por causa da sua destruição da carne Empyrean e por ela ser a parte espiritual da Honey. E mesmo que a Melina prove ser um espírito, ainda é muito confuso mesmo como ela e a Honey são a mesma pessoa.
Mas aí tem uma explicação aqui, que foi a única que eu achei, que assim como os seus pais, né, a Rainha Marika e o Radagon, que são duas partes, né, de um mesmo ser, a Melina e a Honey provavelmente também foram fundidos com uma entidade. Né? E não que elas nasceram assim, mas talvez foram fundidas. E aí assim, quando a Honey se libertou da sua carne, a Melina também fez o mesmo. E isso poderia ser aí uma explicação do porquê a Honey não seria capaz de ser uma Empyrean por causa de sua linhagem, e mesmo assim ela é uma Empyrean. Então provavelmente, né, a Honey foi fundida com a Melina, se tornando um ser só, né, separados, mas ainda assim sendo um ser só. E por isso, mesmo sendo filha da Renala, a Honey é uma Empyrean. E até por isso ela conseguiu, né, no final dela, ascender ao trono de Deus com o consorte, sendo a gente, né, no final da Honey. A gente foi o consorte dela, a gente se casou com ela, tornando-se Lorde Prístino, e a Honey se tornando a deusa. E talvez por isso, né, mesmo sendo filha de Renala e não da deusa Marika, ela conseguiu ascender ao título de deusa. Cara, isso aqui pra mim foi uma das coisas mais legais inteira do jogo, né? Da lore do jogo no geral. Porque é uma coisa tão complexa, mas quando, sabe, você vai pegando informações, vai fazendo tanto sentido. E mesmo que ainda tenha muita ponta solta aqui, é uma coisa muito legal da gente ver. E, cara, Elden Ring é um jogo muito grande. E isso tudo que eu falei aqui é só pra gente chegar no final, que é o final padrão do jogo, né? Que é o final que a gente se torna Lorde Prístino. E além disso tudo, né, nesse final, isso ainda mostra uma preocupação, né, da lore do jogo em mostrar coisas como, por exemplo, isso, né, da Honey no final ser a consorte, né, mesmo ela não sendo a filha de deuses singulares, né, de um deus singular, ela não sendo uma Empyrean por nascimento, mas ao longo, né, de sua existência, quando ela perdeu a sua carne Empyrean, foi por causa também da junção entre ela e a Melina, e aí tornando a Honey uma Empyrean. E isso é uma coisa muito legal, né, que te faz buscar mais coisas sobre a lore do jogo. E agora sim, com isso tudo, a gente vai para o final do jogo. Eu expliquei muito da história, foi muita coisa aqui, e mesmo assim teve coisa que eu ainda não falei, então talvez eu faça um vídeo separado, né? Se tiver comentários, né, pedindo um vídeo separado só falando da história da Melina, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, explicar tudo, né, fazer novas pesquisas e etc. Mas agora a gente vai falar aqui então do final, o que acontece de fato, né? Que na verdade não é tanta coisa assim que foi dita sobre o final. O mais legal, né, não é exatamente o final, mas sim a caminhada para chegar até ele. E durante essa caminhada aí a gente descobriu tudo isso sobre a Melina, sobre a Honey, sobre os Empyreans, sobre o que são os deuses singulares, o que são, né, os outros tipos de semideuses e etc. E isso que é o mais legal. Mas aí vamos agora para o final. Bem, após o final padrão, né, não tem tanta mudança assim nas terras intermédias. A gente alcança o nosso objetivo final, que foi proposto, né, que era pra gente se tornar o Lorde Prístino. A Tárvore foi incendiada, a gente cometeu o primeiro pecado capital, mas isso não é uma exclusividade desse final, e sim de basicamente todos os finais. E o que importa mesmo, né, que a gente quer saber, é o que acontece depois nas terras intermédias. Bem, como eu falei, não teve tantas mudanças assim. Os deuses interiores, né, a própria Ordem Dourada, né, etc., ainda se intrometem nos assuntos dos mortais ali que vivem nas terras intermédias. E se ele é um final bom ou ruim, né, aí já há muita coisa de uma leitura individual. Porque, por exemplo, eu gostei muito do final porque na verdade, desde o início do jogo, o nosso objetivo era ser o Lorde Prístino, né? E como esse foi o final que mais deixou explícito, né, a gente sentado no trono, etc., foi o final que eu gostei mais, porque eu queria me ver no trono, eu queria ser o Lorde, né? E ainda que no final da Honey, por exemplo, a gente tenha se tornado Lorde, a gente não se vê no trono, e é uma questão muito de ego meu, mas eu gostei mais desse final. Porém, esse é um final que, no final mesmo, né, o pós-jogo dele, é um pouco mais vazio, né? A Honey, por exemplo, ia fazer a Era das Estrelas, ia governar de longe, etc. Tudo aquilo que eu falei lá no vídeo sobre o final dela. Mas aqui no final da Era da Ruptura, é só um final que a gente conseguiu, né, o título, a gente é o Lorde Prístino, mas a gente ainda tem todo o trabalho, né, de reconstruir as terras intermédias. Todo o local ainda é tomado pelos deuses exteriores, né, que ainda vão continuar se intrometendo e talvez, né,
a gente poderia fazer alguma coisa, mas nada explícito no jogo vai dizer se a gente pode fazer alguma coisa em relação aos deuses exteriores ou se a gente está à mercê da Ordem Dourada ou qualquer coisa assim. Também não fica explícito pra gente se alguém vai tentar tirar de nós o título de Lord Prístino, nem nada do tipo. É uma coisa que é muito entre linhas, sabe? Não tem uma explicação que é alguma fala, igual a Honey lá, por exemplo, que mostrou pra gente como seria o final dela, que a boneca fala lá o que ela quer governar de longe, ela quer que haja ordem, só que a ordem não seja algo que os mortais conheçam e etc. Nesse final aqui, na verdade, não tem nada disso, é um final muito aberto à interpretação, até mais do que os outros, né? Porque realmente não tem algo que te direcione. A gente sabe, né? Aquilo que eu falei, que os deuses exteriores ainda estão lá, que nada foi mudado de fato, né? Nenhuma área do jogo também foi mudada, exceto lá a capital de Lindel, que foi queimada depois da Tárvore, etc. Virou a capital das cinzas. Mas no final é isso, né? Não tem uma coisa muito grande. O mais legal desse final é a gente saber a história que se inicia quando você começa o jogo e vai se desenvolvendo até o final dele, que é a história da Melina. Porque o final em si não é tão explicativo nem nada do tipo, né? Mas o legal mesmo que eu achei sobre esse final, né? E até não é uma exclusividade desse final específico, todos esses diálogos e etc. Mas como esse é o final padrão e não tem nenhuma quest secundária, essa daqui é a história que cabe para esse final. E foi assim que eu decidi trazer esse vídeo aqui. Como eu disse, se você tiver informações adicionais de coisas que aconteceram depois, né, do jogo acabar, pode comentar aí embaixo. Você cara, é o que a gente quer aqui, mais informações sobre o final do Elden Ring. E por esse vídeo é isso, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Se você quiser mais vídeos sobre Elden Ring, comenta aí embaixo o tema que você quer que eu busque aqui e vou produzir esse vídeo aí pra galera saber mais sobre a lore do jogo. Eu vou ficar então com o vídeo por aqui. Me segue lá no Instagram, @CovildLost, e lá na Twitch, que eu tô voltando a fazer live agora, CovildLost também. E é isso aí, é nóis, valeu, até a próxima aí, fui!